Palavra com você. Obrigada, Simone. Eu acho que Simone me convidou porque eu sou de exatas, né? É, Eu comecei fazendo faculdade de matemática e desde os 20 e poucos anos eu trabalhei por de 2002 até 2014, 12 anos numa fundação do Estado e eu ficava na parte financeira. Então eu tinha que lidar muito com números, né? E eu acho que isso traz para a gente alguns aprendizados. E a gente vai tentar trabalhar esse tema hoje, mais falando sobre saúde financeira. Quando Simone me deu esse tema, eu achei assim, saúde financeira, eu não estou acostumada, né, a associar saúde com finanças, assim, é um tema, uma estrutura montada, assim, que fiquei refletindo, saúde financeira. E aí eu fiquei pensando, será que é fácil a gente ter saúde financeira? Quem aqui não conhece alguém que tem um salário muito bom e está enfiado em dívida e não consegue ter uma vida financeira estável? Eu acho que muitos aqui vão dizer que conhecem, não é verdade, Simone? E verdade. também conhecemos aqueles, quem aqui não conhece alguém que ganha pouco, um salário, né, relativamente simples, mas consegue pagar suas contas, consegue, né, com seu trabalho, com sua administração, ter sua casinha. E as pessoas ficam olhando, gente, olha fulano, né, ele consegue administrar. Qual a mágica nisso aí? Então a gente vai conversar sobre isso. Saúde financeira não é sinônimo de salário grande, né? A gente pode ter saúde financeira com salário pequeno e a gente pode não ter essa saúde com salário gigante. Então não tem a ver com o tamanho do salário. Então isso aqui é para todo mundo, independente de quanto ganha. Então a gente pode ir para a definição. O que é saúde financeira? Eu fui na internet, puxei uma definição padrão para a gente trabalhar em cima dela. A internet apresenta assim: saúde financeira se refere ao equilíbrio nas finanças. Está relacionada aos hábitos e comportamentos das pessoas ao lidar com o dinheiro. Sendo assim, uma vida financeira saudável é aquela em que a pessoa consegue arcar com despesas essenciais, gastos não essenciais e está preparada para lidar com gastos imprevistos. É uma definição bem completa e que a gente vai refletir sobre ela por pedaços. Então vamos para o início dela. Fala assim: saúde financeira se refere ao equilíbrio nas finanças. Então a gente pode começar por aí. Equilíbrio. Equilíbrio nas finanças. E aí a gente tem que pensar quanto tem entrado e quanto tem saído da nossa conta, né? A conta tem que bater. Por exemplo, eu já trabalhei fazendo conciliação bancária. Tem que bater no final. O que entra, o que sai da conta no final tem que bater, tem que dar certinho. E a gente tem que fazer isso com os nossos gastos. Tem que ter equilíbrio nisso aí. Tem que entrar e sair a mesma quantidade, porque senão não é saudável. E a gente tem que aprender, a gente vai falar sobre isso, a planejar. Porque talvez, se eu perguntasse aqui agora de supetão assim, ó, qual sua entrada mensal? Todo mundo sabe? Então, quem ganha salário fixo sabe, mas e quem ganha salário, quem é autônomo? Aí é mais difícil calcular sua entrada mensal. Mas tem como a gente fazer uma projeção olhando para meses passados. E agora a pergunta: você sabe quanto é a sua saída mensal? Será que todo mundo aqui sabe quanto que sai por mês? Mais ou menos, já fez essa projeção? Então, isso é muito importante, porque para a gente ter equilíbrio, primeira coisa, eu tenho que saber quanto entra, uma média, pelo menos, né? De quanto entra e uma média, pelo menos, de quanto sai. Nosso papo tem que começar por aqui. Lembrando que a gente tem que prever o que vai gastar no futuro. Despesas fixas, despesas sazonais, aquelas despesas que eu só tenho no início do ano
como material escolar, por exemplo, quem tem crianças, um IPVA para quem tem carro, né? Então, tem épocas que a gente tem umas despesas que outras épocas a gente não tem. Por exemplo, quem gosta de fazer festa de aniversário, então você já sabe, o mês do seu aniversário é o mês que você vai ter um gasto extra. Campanha missionária. Ah, eu tenho a campanha de missões mundiais é no mês de março. Campanha de missões nacionais, aí ó, a esposa do missionário, setembro, né, Simone? A gente tem que se planejar para a gente conseguir planejar os meses. Todo ano tem, isso não é imprevisto, né? Todo ano tem PVA, todo ano tem campanha de missões. Então a gente vai conversar sobre isso, sobre planejamento, né? Sobre refletir entradas e saídas e em busca do equilíbrio nas finanças. Eu trago um versículo aqui para a gente refletir, que é um versículo muito conhecido, está em Eclesiastes 3:1, que fala assim: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Esse versículo, há tempo para todas as coisas, então, juntar dinheiro é uma das coisas, né? Dinheiro é uma das coisas, está incluído nesse versículo. Há tempo de juntar dinheiro e há tempo de gastar dinheiro. A gente pode incluir isso aí, se há tempo para todas as coisas. Então, a gente tem que refletir sobre isso. É importante, sim, juntar, gastar dinheiro para uma emergência, para socorrer a nós mesmos ou o nosso próximo, ser bênção na vida de um irmão que precise. E também há tempo de gastar, não ficar retendo aquilo. Né? Como a gente falou, tem campanhas missionárias, eu posso, né, abençoar outros irmãos, abençoar o reino, abençoar a minha família, né? Eu posso. Não é pecado a gente gastar o dinheiro de maneira responsável. Então, há tempo de juntar e há tempo de gastar. Equilíbrio é a primeira coisa. E daí, a definição de saúde financeira continua. Esse equilíbrio, ele está relacionado aos hábitos e comportamentos das pessoas ao lidar com o dinheiro. E aí eu faço a pergunta: qual é o seu comportamento com o dinheiro? Qual é, né? Vocês já pararam para pensar? Você tem algum hábito com o dinheiro? Qual é o seu comportamento? Criança que às vezes pega o dinheiro, corre, joga no cofrinho, não quer abrir o cofrinho de jeito nenhum, né? Assim, criança geralmente é assim, né? Quer juntar. Mas nós adultos, como é que a gente faz com isso? A gente precisa avaliar também o nosso padrão de vida, para não ter comportamentos e hábitos que prejudiquem a nossa saúde financeira. A gente tem que ter uma vida de acordo com nossas finanças. Eu não posso tentar bancar uma vida que eu não posso pagar. Então, o meu comportamento tem que estar de acordo com o que eu ganho. Além disso, a gente tem que evitar comportamentos ruins, comportamentos associados a dinheiro. E aí eu destaco alguns problemas que surgem com dinheiro e destaco alguns personagens bíblicos que também tiveram problemas. O primeiro problema que eu destaco aqui é a ganância. Ganância, de acordo com a definição do dicionário, é ambição, cobiça ou desejo intenso, imoderado por bens e riquezas. Busca incessante pelo lucro. A ganância pode levar ao pecado e pode levar à ausência de saúde financeira. Eu tiro aqui um exemplo de Geazi. Lembram de Eliseu? Eu sei que a igreja de Barreto sabe tudo sobre Elias, né? Tô sabendo aí. E aí Eliseu vem logo depois de Elias. E Eliseu tinha um servo, né? O ajudante de Eliseu, Geazi. E ele quis um dinheiro que Eliseu falou que não queria. E ele foi ganancioso, cobiçou aquele dinheiro. O que esse dinheiro, essa cobiça pelo dinheiro, o tornou leproso. Geazi é um exemplo ruim de um comportamento ruim com relação ao dinheiro. Judas é outro exemplo ruim, né? Ele cobiçou aquelas moedas e foi capaz de entregar o seu próprio mestre por aquelas moedas. Então, esse comportamento só existe nesses dois exemplos? Não. Esse comportamento a gente tem que avaliar. Eu tenho tendência a isso? Não tenho? Não é para ninguém pensar no amigo, não, tá?
é para a gente pensar na gente mesmo. E se a gente tem essa tendência, isso precisa ser trabalhado. Dinheiro é bom, não é ruim você querer ganhar bem, não tem pecado nenhum em você querer, né, ter uma vida confortável. O que a gente está falando é de ambição, cobiça, desejo intenso. O outro problema que eu trago é a avareza. O avarento, ele tem apego extremo ao dinheiro. Ele segura o dinheiro demais. É o famoso mão de vaca, né? Tem várias definições para o avarento. Pão duro, né? Assim, cada região fala de um jeito. E tem um versículo que fala sobre avareza. Lucas 12:15 diz assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. E no Novo Testamento, a gente teve um casal também que teve um final triste, por conta do dinheiro, que foi Ananias e Safira. Né? Eles tiveram tanto amor ao dinheiro que eles não perceberam que aquilo fazia mal para eles. A história do jovem rico, né, que foi para Jesus, aí Jesus falou, vai, vende o que tem, dá aos pobres. O jovem rico, ele era tão avarento, ele era tão apegado ao que tinha, ele amava tanto aquilo, e ele perdeu de ter o encontro verdadeiro com Jesus por amor ao dinheiro. E a Bíblia fala desse perigo em vários outros lugares, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Né? No Velho Testamento, Eclesiastes fala que amar o dinheiro nunca se fartará. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Já na primeira carta a Timóteo, está escrito, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviam até mesmo da fé. Então, são problemas sérios que envolvem dinheiro. O amor excessivo ao dinheiro. A gente tem que saber o que é prioridade. Né? No Sermão do Monte, Jesus falou, onde está o seu tesouro, aí está o teu coração. Na história do jovem rico, a gente viu onde estava o coração dele, estava no dinheiro. Como eu já falei, a gente pode gostar do dinheiro sim, a questão é que o nosso coração não deve estar ali. Não deve ser o essencial para a gente. E aí a gente volta lá para a definição. Então, saúde financeira se refere ao equilíbrio nas finanças, está relacionada a hábitos e comportamento das pessoas ao lidar com o dinheiro. Sendo assim, uma vida financeira saudável é aquela em que a pessoa consegue arcar com despesas essenciais e não essenciais. Aí eu pergunto, todo mundo aqui sabe o que é despesa essencial e não essencial? Será que a gente chama o essencial de não essencial e chama o não essencial de essencial? Eu me lembro quando minha filha era menorzinha, a gente ia pro shopping, ela pegava um brinquedo e falava assim, mamãe, eu preciso disso. Eu falava assim, você não precisa, você pode querer profundamente, mas você não precisa disso. Então, às vezes a gente faz como uma criança, eu preciso dessa blusa, você tem 20 blusas no armário, mas você diz que você precisa daquela. Então, a gente tem que saber diferenciar, né, o que é essencial, o que não é essencial. O que eu preciso arcar, a despesa que eu preciso pagar, que eu não tenho para onde correr, é essencial. E a não essencial é que eu posso abrir mão da compra. Eu posso comprar depois, em outra oportunidade, não vai afetar a minha vida. E uma vez Jesus foi indagado sobre dinheiro também. Né? As pessoas faziam de tudo para pegá-lo em algum momento embaraçoso, né? E aí fala assim, vamos pegar Jesus no dinheiro, porque a maioria das pessoas a gente pega no dinheiro. E foram lá, mestre, vem cá, você não vai pagar o tributo? Você não vai pagar o imposto? Se fosse no dia de hoje, né? Jesus já pagou IPVA, IPTU, já pagou imposto de renda, né? E aí Jesus mostra para eles, né, ensina para eles com uma frase muito bonita, né, em que Pedro pega lá a moeda e paga o tributo, mas Jesus fala assim, o que está aí na moeda? Aí fala assim, é César, a imagem de César. Fala assim, então você dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele ensina ali que sim,
a gente tem que pagar o que é essencial, aqui na terra e no céu. A gente, com o dinheiro, a gente tem sim que pagar a nossa. Então, não tem que pegar nada, temos que pagar imposto, pagar tudo que é essencial. Mas também precisamos dar a Deus o que é de Deus. A gente não vai falar de saúde financeira aqui sem lembrar daquele trecho de Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus, também envolve dinheiro isso aí. Como o homem rouba a Deus nos dízimos e nas ofertas? A gente precisa sim dar a César o que é de César, mas dar a Deus o que é de Deus. Isso é o equilíbrio também do financeiro, tá? Precisamos sim lembrar disso. Vamos garantir o que é essencial de impostos, né, de contas de energia. Vamos garantir o que não é nosso, é de Deus também. E vamos refletir no que pode ser cortado. Quem está aí tá apertado, eu sei que essa pandemia trouxe desemprego para muitas famílias, trouxe, né, dificuldades. Então, o que não é essencial, começa a verificar. Tem família, por exemplo, Netflix é essencial, estou dando aqui só um exemplo, estou falando que todo mundo tem, né? Então, certas coisas que dá para cortar, vamos cortar, vamos tentar ficar com o essencial e vamos acrescentando aquilo que o nosso padrão de vida vai permitindo. E por último, a nossa definição, ela fala assim, e lidar com gastos imprevistos. Aí você vai falar assim, mas se é imprevisto, como é que eu vou lidar? Se eu for lidar com o que eu não posso prever. Mas aí que tá, a gente não sabe do amanhã. A gente já teve lives falando sobre o amanhã, um amanhã incerto, né? Ninguém sabe, essa pandemia veio para mostrar que a gente não sabe nada do amanhã. Mas a nossa entrada de dinheiro pode diminuir, podemos ficar desempregados, pode acontecer, né? Eu sei que eu tenho colegas aí do estado do Rio, eu tenho até alguns que entraram na live, né? Teve uma época difícil que o estado do Rio não pagava o salário e ficava complicado realmente, servidor público, servidor estável, teoricamente salário, entrada fixa, mas o estado do Rio passou por dificuldades e aquilo que era fixo deixou de ser. Então, assim, a gente não tem como prever, a gente não tem como afirmar que a entrada não vai mudar. E nem a saída. A minha saída pode aumentar. Eu posso ter uma reforma de emergência na minha casa, posso ter um problema no telhado, posso ter um problema no carro, eu posso ter um problema de saúde, uma cirurgia de emergência, uma viagem de emergência. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Por isso, é prudente que a gente guarde dentro do possível, né? Dentro da realidade de cada um, mas que a gente se planeje e prepare algo para guardar mensalmente, para um futuro que a gente não conhece. Então, para fechar, né, a gente falou da definição, aqui a gente está um bate-papo. Quem quiser comentar algo, fique à vontade aí. Se eu não conseguir ler, Simone lê, que às vezes eu não presto muita atenção, mas Simone lê e me fala. Mas eu quero deixar algumas dicas para uma boa saúde financeira. A gente já falou muitas coisas, mas eu vou frisar agora no final. Primeiro, seja organizado. Anote suas entradas, saídas. Não gaste mais do que ganha. E você é preciso adequar seu padrão de vida aos seus rendimentos. Então, o primeiro passo é isso, se organizar. Anotar mesmo, no Excel, no caderno, onde for. Para você oscilou aqui sua imagem. Deu uma travadinha aqui para mim. Tá. Agora Então, eu estava falando o seguinte, para a gente estipular metas, fazer planos de pequeno, longo, médio e longo prazo. Se eu quero trocar o carro, eu tenho que me planejar para isso. Se eu quero fazer uma viagem, eu tenho que me planejar, fazer metas. E não comprar nada antes de refletir. Assim eu evito aquela compra por impulso. Às vezes o negócio estava na promoção, eu comprei. Eu não preciso.
Eu já tenho, mas aquele impulso da promoção. Quem nunca fez isso? Ah, tá com preço bom. Aí você vai lá, comprou porque tava com preço bom, e você chegou, e aí você nem usou. Você comprou pelo impulso ali, né? Então, tem que ter cuidado com isso. Assim como já foi falado nas outras lives, né? Que a gente tem que ter cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, é preciso também ter responsabilidade e disciplina na administração do nosso dinheiro. A minha filha tem 8 anos. No aniversário dela, ela ganhou um brinquedo administrando seu dinheiro. Sarinha, Ah, travou aqui de novo. Como que é o nome do brinquedo que ela ganhou? administrando seu dinheiro. É um jogo. Bom presente. Pois é. E a gente tem que ter cuidado. Eu mesmo já quebrei jogando com ela, porque meu dinheiro acabou e aí. E daí ela fica super feliz quando ela ganha. Mas a gente precisa disso. A gente precisa aprender a administrar o nosso dinheiro, né? Não é tão fácil. Meu olho aqui tá ardendo um pouquinho, por isso que eu tô. A gente precisa aprender a administrar o nosso dinheiro. Mais uma dica: avalie as ofertas. Não é vergonhoso a gente procurar preço em várias lojas. Não tem problema nenhum nisso. A gente tem que sim avaliar. Eu quero comprar um tênis, eu vou ver na loja A, na loja B, na loja C, né? Vejo os preços, comparo na internet, é mais fácil de comparar. Se for possível esperar, espere a época de ofertas, de descontos. Por exemplo, eu já esperei chegar Black Friday para procurar preços de coisas que eu queria comprar, porque eu imaginei Black Friday, quem sabe não abaixa. Então, certas coisas a gente espera. Tem lojas que são caras, mas eu gosto de entrar só na promoção. Então, eu fico vigiando. Geralmente, janeiro, né? Janeiro tem promoção, aquelas lojas mais caras. Aí eu falo assim: não, peraí, janeiro eu entro nela. Então, é um planejamento. A gente precisa avaliar o momento de entrar, aqueles momentos. Mais uma dica: fugir do cheque especial, fugir de compras a prazo dentro do possível, tá, gente? Eu sei que tem coisas que não tem como, que são caras demais, que a gente precisa dividir. Mas tem gente que tem um hábito de, se você comprar uma meia de R$ 10, você divide em 2 vezes. Então, vira hábito, tá? Então, a gente tem que parar com esse hábito dentro das nossas possibilidades. Evitar pagar juros, pagar fatura mínima de cartão. Eu sei que isso não muda da noite para o dia, mas devagar, já com essa consciência, tentar ir trabalhando para no futuro a coisa ir se ajustando. Quinta dica: guarde uma quantia mensal e não mexa. Se possível, deixa só para uma emergência. Deixa ali rendendo, mesmo que se for pouco, você pode gastar, guarda R$ 10 por mês, guarda 50, guarda 100, quanto você puder guardar em percentual. Você pode guardar 5% do seu salário, você pode guardar 10%, você pode guardar 20%. Quanto você puder, você guarda e deixa lá. Sexta dica: controle seus gastos, defina o que precisa comprar e quando precisa. Eu não posso comprar tudo nesse mês, né? Assim, eu não posso, que eu vou quebrar. Eu não posso ser ansiosa. Eu não posso ter uma crise e aí eu vou gastar com meu cabelo, vou comprar um vestido novo, vou comprar sapato novo, vou comprar não sei o quê, vou comprar não sei o quê, vou mudar minha casa, vou reformar, vou pintar. Aí eu quebro. Eu não posso, eu tenho que me organizar, eu não posso deixar a ansiedade afetar. Eu tenho que entender que os gastos mensais, eles têm que ser equilibrados. Então, eu tenho que definir o que é prioridade para esse mês, que pode ficar para o próximo, né? É claro, gente, vou repetir, dentro da possibilidade. É claro que emergência, muitas vezes, sim, a gente precisa entrar no vermelho para cobrir uma emergência. Eu estou falando aqui para quem tem o costume de entrar por motivos desnecessários, tá? E por último, se preciso, peça ajuda. Ajuda sim. Né? A psicóloga falou: peça ajuda com a saúde emocional, com a saúde financeira também. Não é todo mundo que tem facilidade com números, não é todo mundo que tem facilidade para abrir uma planilha de Excel e montar seus gastos. Não tem vergonha nenhuma em você
chamar alguém, mas você chama alguém que você observa que tem facilidade, que tem uma vida equilibrada, que tem domínio, né? E que possa te abençoar. Porque se você chamar alguém que não sabe, vai te atrapalhar mais. Então tenha sabedoria também na hora de buscar um conselho e peça ajuda, sim. E vai trabalhando, vai refletindo sobre esses pontos. A internet também apresenta bons conteúdos de orientação. E aí, devagar, a gente vai se adequando à nossa saúde financeira, que também é importante. Quem aqui nunca perdeu sono por conta de uma conta que precisa pagar, né? Por conta de ficou desempregado. Então, é importante sim, gente. Quem aqui já viveu, já sofreu, sabe o que é difícil você ter que comprar algo e não ter como pagar. Então, a gente precisa sim trabalhar, refletir nesse lado financeiro. A gente precisa pedir sabedoria a Deus também para administrar o nosso dinheiro. E quem aqui já sabe, amém. E ajude quem não sabe. E quem precisa de ajuda, busque isso. E para que a gente possa ter saúde financeira, dormir tranquilo, viver uma vida com contentamento, agradecendo a Deus o salário que nós temos, pedindo sabedoria a Deus para ter contentamento com aquilo que a gente tem. Amém, Simone. Era isso que eu tinha para falar.